tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal do primeiro ano do curso integrado de agropecuária IFPA Campos Breves. Para mim é boa tarde, tá? Não sei que hora você vai estar assistindo isso. Vamos a mais uma aula, né? Mais uma videoaula que eu vou deixar aí no canal. A gente vai retomar alguns pontos que a gente já viu na nossa última aula. Eu sei que ficaram muitas pontas soltas. Um assunto extenso, um assunto complexo, é mesmo, tá? Vamos retomar também na nossa reunião presencial, no nosso Meet, né, aí com dúvidas, né? E agora a gente vai caminhar, a gente vai chegar onde eu quero chegar, que é isso aí, ó, citologia, tá? Cito é célula, logia é o estudo. Então, estudo da célula, é aqui que eu quero chegar e vocês vão entender por quê. Vamos começar? Para a gente não se estender muito. Essa apresentação, só para situar vocês, ela vai ter duas partes, tá? Uma introdução a essa parte de citologia, pegando o gancho com o que a gente já viu e retomando algumas coisas, e uma parte mais curiosidades do mundo animal, que eu vou falar um pouquinho sobre microscopia, e vou mostrar umas imagens legais para vocês, tá? Bom, então, na aula passada a gente falou sobre os componentes químicos da vida. O que a gente estava falando era falando sobre moléculas, tá? Açúcares, proteínas, lipídios. A gente não falou sobre DNA, mas tá lá, né? E até mesmo a água que compõe 70% de seres vivos. Tudo isso são o que? São moléculas, tá? E o que são moléculas? São átomos organizados. A molécula, cada bolinha dessa aqui, né? É um átomo organizado montando um componente maior, que são as moléculas, tá? Essas moléculas que a gente viu são as moléculas que compõem o que? Os seres vivos. E quando a gente fala de seres vivos, minha cabeça está tampando, mas isso aqui é uma célula, é o componente básico do ser vivo, tá? A gente já vai entender por quê. Então a célula, por mais complexa que ela possa parecer, e dá para ver aqui, apesar da minha cabeça no meio do caminho, que ela é bem complexa, ela é formada por aquelas moléculas que a gente viu na aula passada, por aqueles componentes. E aqueles componentes, por sua vez, formados por átomos. O que você tem? Você tem níveis organizacionais e em cada nível, características que não estavam no nível anterior. Uma molécula de água, H2O. Né? Ela tem uma série de características que, se você pegar dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, isso quer dizer H2O, esses três átomos juntos não vão ter. Só a partir do momento que eles se ligam, forma aquela organização. A água passa-se até aquela molécula com aquela série de características, pô de fusão, pô de ebulição, características de como ela se comporta, enfim. Da mesma forma, você pega um monte de proteína, açúcar, lipídio e o escambau, você não vai ter uma célula até você ter aquela organização precisa que a célula tem. Você tem que organizar aquilo ali, você tem um nível organizacional particular da célula, a partir de um nível mais básico, que é o de moléculas. Então essa questão do nível de organização é importante a gente frisar. Legal? Bom. Então, vamos falar aí antes, a gente vai voltar a essa questão do nível de organização, mas como eu falei, lembro de ter falado na apresentação, tá aqui, ó, os átomos que compõem as substâncias, as moléculas presentes nos seres vivos. A gente viu, né, as principais moléculas especiais, vamos dizer assim, particulares dos seres vivos, são chamadas moléculas orgânicas. E os principais átomos constantes nessas moléculas são esses aqui, ó, os CHOMPs. Carbono, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, fósforo e enxofre. Tá? Então são os átomos principais que vão ser usados para formar aquelas moléculas que a gente falou na última aula. Eles são os átomos, são os elementos mais simples que tem, vamos dizer assim,
a menor parte da matéria com características daquele elemento químico que ainda possui características daquele elemento químico. O átomo ele tem pedaços, próton, elétron, nêutron, mas aí se você tirar um próton do átomo de carbono, já não é mais carbono, é um próton. Mudou tudo. Tá? Então, aqui estão, pessoal, os principais elementos: o hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo. Vocês devem estar mais ou menos, para mais, familiarizados aí com a tabela periódica. Existem, pessoal, todos esses elementos que vocês estão vendo aí, todos esses tipos de átomos existem. Os principais que estão presentes nos seres vivos: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, né? Fósforo e o enxofre aqui, que eu até podia ter circulado no menor grau o enxofre. Tem outras coisas? Tem um pouquinho de cloro, sódio, tem um pouquinho. Cadê o sódio? Aqui na 1A. Né? Que não dá para pintar. Porque magnésio um pouquinho, mas é pouquinho. E cálcio até um pouquinho mais. Mas é pouquinho comparado com esses elementos. Esse é o básico. Esses elementos vão montar as moléculas, e é as moléculas que vão chegar na célula, que a gente vai chegar lá hoje. Então são aqueles átomos que vão montar, essas substâncias aí presentes nos seres vivos. Né? Água, sais minerais são a exceção que tá aí, né? Mas é uma parte pequena. E as moléculas orgânicas mais importantes que a gente falou. Né? Água é H2O. Então são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Hidrogênio e oxigênio, os átomos estão mudando. Que é mais ou menos o quê? 70, 80% de qualquer ser vivo. Sais minerais é a exceção. Vai ter sódio aí no meio, vai ter iodo, vai ter elementos numa quantidade muito pequenininha, mas que são importantes. E o resto, pessoal, a gente viu só as moléculas orgânicas, feitas basicamente de carbono e hidrogênio e mais algumas coisinhas. Pode ter um nitrogênio lá, tal. Vou formar esses átomos, vão formar essas moléculas, e a gente viu uma introdução bem rapidamente na nossa última aula sobre a importância de cada uma delas, porque a gente vai voltar a falar delas agora, ao falar do que elas formam. Elas vão formar células, tá? Então, na semana passada, a gente vai retomar isso na nossa aula do MIT, a gente falou um pouquinho sobre essas moléculas formadas por átomos, e de novo, uma vez cada uma delas tem a sua estrutura particular, tendo sua estrutura particular vai ter uma funcionalidade diferente no ser vivo, vai ter uma estrutura diferente, vai montar o ser vivo na célula viva, no ser vivo, para coisas diferentes. Ok? Beleza. Bom, então, como eu já falei, você tem níveis de organização, né? Eu vou mostrar duas imagens muito parecidas para falar a mesma coisa para vocês. Os níveis de organização. Átomos, os chomps ali, são os da tabela periódica. Formam moléculas e macromoléculas, como a de água ou como algumas que a gente viu na aula passada. E são esses componentes que vão estar, de uma certa forma, organizados ali dentro da célula, que é onde a gente vai ficar hoje. A gente não vai chegar no tom-araia, tá? A célula é formada por essas substâncias, lógico, organizadas de tal forma. Se você pegar 1 kg de açúcar, 1 kg de proteína e 1 kg de lipídio e água, você não vai ter uma célula ali, um montão de células. Você vai ter os mesmos componentes que estão na célula, mas não organizados daquela forma. E as células, como nós vamos ver, têm uma série de características muito particulares. Células são vivas, então vão ter características que aparecem nos seres vivos. Elas vão se duplicar, se reproduzir, vão crescer, vão ter metabolismo, né, vão acontecer reações químicas organizadamente ali dentro, características presentes nos seres vivos. Tá? Vou só mencionar o resto aqui hoje, né, mas rapidamente. As células formam tecidos, né, é um conjunto de células com uma especificidade, vai dar para ver isso melhor no próximo slide. Os tecidos se organizam em órgãos. Os órgãos formam sistemas de órgãos. Então, aqui o órgão, no caso, é o estômago. O estômago faz parte do sistema digestório, junto com o intestino e outros sistemas. E o conjunto dos sistemas forma, aí, no caso, o ser humano, no caso, o tom-araia, esse cara simpático aí, sorridente.
tá? Próxima imagem é a mesma coisa. A gente foi, agora a gente vai voltar para ver se a gente entende até o átomo, né? Tem aí o Wagner Love, muitas saudades, né? E o dedão dele. O dedão dele é um órgão, né? É formado por tecidos organizados. Eu acho que dá para falar que o dedão dele é um órgão. Você vai aumentando aqui a escala, ó. Vê o dedão de perto. Aqui o que a gente já vê? A gente já vê o tecido formador do dedão do Wagner Love. Você tem o tecido epitelial aqui em cima. Você tem a epiderme, a pele, né? Do Wagner Love aqui. Tudo isso é tecido epitelial, tá estratificado. Aqui embaixo já tem tecido conjuntivo, um outro tipo de tecido, né? Formando o dedo. Vai ter tecido muscular também, enfim. Você aproxima aqui, você vê o que? Aqui é onde a gente quer chegar, na célula. Né? A organização celular, você aproxima, isso aqui é uma organela, a gente vai falar disso ainda hoje. Né? Os componentes, aqui os ribossomos, vai aumentando, aumentando, aumentando até chegar aqui. Ó. Isso aqui são o quê? São as moléculas e cada bolinha essa que vocês estão vendo é os átomos. Então esses átomos, carbono, hidrogênio, eles estão organizados de tal forma a partir de para formar estruturas macromoleculares, nesse caso, ou estruturas moleculares, que organizadas vão formar células, e as células organizadas, a gente vai ver, vai formar organismos vivos como Wagner Love. Tá? Tudo isso foi só o nível de organização dos seres vivos. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa estrutura da molécula, da célula? Vamos ver agora, começar a ver a questão do que é uma célula. Então aqui é aquele slide que a gente já viu nas aulas anteriores, mostrando o que eu mostrei nos slides anteriores. A unidade viva, a célula, isso aqui é uma célula com as suas estruturas, e os seus componentes, né? Açúcares, o DNA, proteínas, lipídios, tudo isso compondo a célula. A célula é feita dessas coisas, organizadas de tal modo que ela vai ter uma estrutura e vai ter as propriedades dela. E quais são? O que é uma célula? Bom, eu vou resumir essa história, porque é uma história relativamente longa. A célula foi descoberta no século XVI, XVII, né? Por um camarada chamado Hooke. Mas foi só no século XIX e até fim, 19 para 20 ali, né? Que deu-se conta que todos os seres vivos, por mais diferentes que eles fossem, né? Eram formados por essa estrutura, essa célula. Tinham essa mesma unidade básica. Né? Então demorou para se chegar a essa conclusão porque ela não é óbvia, tá, pessoal? Se você pega uma sequoia, um besouro, né, um peixe e um protozoário, sei lá, uma bactéria, são organismos totalmente diferentes. É bem claro que todos eles estão vivos, bem claro que tem umas características que eles têm em comum. Mas não é claro, pelo menos não até um certo ponto, né? Pelo menos não era claro nessa época, até 1800 e batatinha não era claro, que esses caras têm que compartilhar uma mesma estrutura. Tem que ser feitos do mesmo jeito, tem que ser feitos da mesma coisa. Né? Mas eles são feitos do mesmo jeito e feitos basicamente das mesmas substâncias. Aquelas proteínas, açúcares, né, são diferentes, obviamente, de organismo para organismo, né? Mas são proteínas, são açúcares, são lipídios. Tem isso na sequoia, no peixe, no besouro, na bactéria. Tá? Os mesmos 20 aminoácidos, no peixe, no besouro, na sequoia, na bactéria. DNA, a gente vai ver o DNA mais para frente, as mesmas 4 bases nitrogenadas. Sequoia, besouro, bactéria e ser humano. Tá? Então, no século 19 para 20, 19, tá? Isso veio à tona, isso foi compilado por uma série de pesquisadores e eles chegaram a essa conclusão: seres vivos são formados por célula. Isso é chamado, não é só isso, tá? Tem mais. Isso ficou sendo chamado a teoria celular, que junto com a teoria evolutiva é o que dá base, é o que dá sustentação para a biologia. Né? Em algum lugar, nesse momento, deve ter alguém analisando uma proteína de um gafanhoto e alguém analisando
sei lá, medindo a emissão de gás carbônico num trecho da floresta amazônica. Essas duas pessoas usam técnicas totalmente diferentes, fazem coisas totalmente diferentes. Uma provavelmente não entende muito o que a outra faz, mas as duas estão falando de biologia por quê? Estão falando de seres que têm célula e estão falando de seres que têm uma ancestralidade, que têm um passado evolutivo comum, nem que seja lá bem no passado. Tá? Então essas coisas unificam a biologia como isso tudo é biologia, é o estudo da vida. Bom, o que diz a teoria celular? Primeiro ponto eu já falei. As células constituem unidades morfológicas dos organismos vivos. Resumindo, todos os seres vivos, vamos abrir um parênteses, menos os vírus, são feitos de células. Legal. É o que eu acabei de falar. Segundo ponto, as células constituem as unidades morfológicas e fisiológicas de todos os seres vivos. Toda a fisiologia, tudo que acontece no ser vivo, também quem faz é uma célula, tá? A célula, a sequoia, ela faz um processo chamado fotossíntese. Ela produz o alimento a partir da energia luminosa. Eu não. Por quê? Porque a célula da sequoia tem estruturas que vão permitir isso. As células da sequoia conseguem fazer fotossíntese. Por isso que ela faz. As minhas não conseguem, por isso que eu não faço. As minhas células, pelo menos algumas delas, têm proteínas contráteis, que conseguem contrair fazendo movimento. Por isso eu consigo fazer esse tipo de movimento rápido, numa questão de segundos, ou às vezes até mais rápido. A sequoia não consegue. Por quê? Porque as células dela não conseguem. Tá? Tudo que acontece no ser vivo, quem faz é a célula, são as células. A segunda eu acabei já falando, as propriedades de determinado organismo dependem das propriedades de suas células de forma isolada. Aquilo que você faz são as suas células sozinhas. Se você pensa, é porque você tem células especializadas em liberar e transmitir estímulos nervosos umas para as outras. Se você se mexe rápido e por aí vai. Terceiro ponto, as células elas vêm de outras células. Isso a gente viu na origem da vida, né? As células elas não aparecem do nada. A questão da biogênese e abiogênese. As células que são a menor unidade viva, já é o ponto 4, elas só surgem a partir da replicação de células pré-existentes. Tá? Elas não aparecem ali, tipo, do nada. Não. Elas sempre se dividem. Se tem uma célula ali é porque aconteceu alguma coisa que tinha outra célula antes. Ela se dividiu. Existe um processo de divisão. E a célula ela é uma unidade viva, a menor unidade viva. Então ela tem metabolismo, ela se divide, como a gente acabou de falar, ela cresce, ela faz reações químicas organizadas. É a menor unidade viva que faz isso. Se você pegar meia célula ou um pedaço da célula, esse pedaço da célula não vai fazer todas essas coisas. Pode até fazer algumas, mas não vai fazer todas. Não é vivo, não está vivo. O DNA pode se autorreplicar em dadas condições, ele pode fazer mais DNA. Mas ele não cresce, ele não tem metabolismo, ele não se mantém, uma série de coisas. Tá? A célula é a menor parte que faz isso, que ainda faz isso. É a menor parte de mim. Se eu pegar uma célula vai conseguir fazer tudo isso. Se eu pegar meia célula, não. Legal? A menor unidade que faz todas essas coisas, então, é a célula. Vamos dar uma olhada na cara dela. Ou na cara delas. Primeira coisa que a gente tem que falar, existem no nosso planeta, até onde a gente sabe, até onde a gente conhece, e a gente conhece acho que relativamente bastante, dois grandes tipos de célula. Talvez, se você não está olhando para a imagem, você está pensando animal e vegetal. Não. Célula procarionte e célula eucarionte, que são muito mais diferentes entre si do que uma célula animal é diferente de uma célula vegetal. Na real, células animais e vegetais estão as duas no grupo dos eucariontes. E são muito mais parecidas do que com as células procariontes. Você já está vendo aí no slide, então vou apenas mencionar. Quem são os procariontes? Bactérias. Se eu te mostrasse num microscópio agora uma célula procarionte, ia ser uma coisa bem pequenininha, no microscópio de luz pelo menos, relativamente simples em comparação à célula eucarionte, a gente vai ver. E eu ia falar para você, o que é isso, professor? Aí eu que só olhando no microscópio muitas vezes não dá para você identificar, dependendo da técnica que você usa, eu ia falar uma bactéria. E eu estaria certo, é uma bactéria. Bactérias são os organismos que têm células procariontes. Existe outro grupo, chamado Archaea, tá aqui, que também tem células procariontes.
São grupos que a gente vai falar deles, eles são muito diferentes entre si no nível molecular, né? Tanto que até uns, vou dizer, 30 anos atrás, década de 80, uau, até uns 40 anos atrás, né? Década de 80, esse grupo de arqueia era super pouco conhecido e não se sabia o quão ele era diferente de algumas outras bactérias. Né? Hoje a gente sabe, por quê? Porque hoje a gente analisou o DNA desses caras, a gente analisa as proteínas, os ribossomos, vou falar bastante desses caras, a gente sabe que bactéria é uma coisa, arqueia é outra e não tem nada a ver. Se você ver as duas no microscópio, provavelmente as duas vão ter uma cara mais ou menos assim. E você não vai conseguir diferenciar muito uma da outra, né? Dependendo de como for. Esses caras têm célula procarionte, bactérias e arqueias, né? Pode, e tem muita coisa muito diferente aí no meio, mas olhando ao microscópio, às vezes é uma estrutura muito simples. Você tem que ir mais a fundo para ver as diferenças. Principais características da célula procarionte, a gente vai repetir, ela não tem uma coisa chamada núcleo, não tem um núcleo delimitado por um envelope, por uma carioteca. O núcleo é o lugar onde fica o DNA. Toda célula tem que ter o DNA. Né? Nas células procariontes, o DNA fica onde? Fica soltão ali na célula. Essa coisa azul é o DNA da célula procarionte. Ela não tem núcleo, ela não tem organelas delimitadas por membrana. Ela vai ter ribossomos ali, algumas outras coisas, mas organelas, compartimentos, ela não tem. O que isso quer dizer? Olha aí para a nossa célula bacteriana, essa que está circulada. Ali dentro tem o DNA, que é o roxinho, e o resto parece estar tudo solto ali dentro. Eu tenho um liquidinho ali dentro, a gente vai ver, chama citoplasma. E esse liquidinho está solto ali dentro, não tem... Ao contrário daqui, ó, a célula eucarionte, ela tem compartimentos. Tem o liquidinho, mas tem algumas coisas ali dentro. Tem estruturas ali dentro fechadas. Como se fossem bolhazinhas dentro da bolha, entre aspas, né? Dentro da membrana, que é a célula. A célula eucarionte tem esses compartimentos, a gente chama de organelas. A célula procarionte não tem. Dá para ver pelo esquema que são bem diferentes. E se você é atencioso, você viu inclusive a escala é diferente. Ó, 10 micrômetros. Então essa célula ela não tem muito mais do que uns 40, 50 micrômetros por essa escala, né? Essa aqui, ó, 100 micrômetros. Ah, isso não é muito uma escala, né? É mais uma unidade de tamanho. Tá meio... Enfim, vou mudar esse esquema mais para frente. Então, uma bactéria tem mais ou menos uns 10 micrômetros e uma célula eucarionte tem mais ou menos uns 100. Ela é muito maior, comparativamente. Quem é procarionte? Bactérias e arqueias. Quem são eucariontes? Todos os outros, tá? Quem são todos os outros? Animais, eu, você, a gente entra nos animais, mas também entram os caranguejos, os ursos polares, os golfinhos e por aí. Plantas, as sequoias, o musgo, o pé de abacate, fungos, bolor e cogumelos e outros caras mais, e os protistas, protozoários e algas, o protoctista, como está aí no nome um pouco mais antiquado, protozoários e algas. Todos eles têm uma ou mais dessa célula aqui. Ó. Protozoários, por exemplo, todos eles têm só uma delas. A gente tem muito mais do que uma, muito mesmo. Procariontes, por outro lado, não. Seja bactéria, seja arqueia, todos eles têm só uma, são compostos por só uma célula. Isso aqui é uma bactéria, é um indivíduo. Tá? Beleza. Então, como é que eu falei agora há pouco que eu tinha uma boa certeza que só existem esses dois tipos de célula? Porque a gente sabe como esses caras evoluíram, mais ou menos, como essas células evoluíram, como elas continuam evoluindo, né? Então é muito pouco provável que a gente ache ali alguma coisa funcional que seja muito diferente, né? Então, aqui a gente tem os 3 grandes domínios da vida, a gente vai ver isso. Mas são as 3 grandes divisões, os 3 grandes grupos de organismos que se diferenciaram a partir de um ancestral comum há muito, 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 muito tempo atrás, né? E eles se dividiram em 3 grandes grupos. Dois desses 3 grandes grupos são os procariotes. Aqui as arqueias e as bactérias. Todos esses caras, se você olhar no microscópio, você vai ver uma célula procarionte. São seres unicelulares, mas são muito diferentes entre si, se você for analisar o DNA deles. Né? Tem muita coisa e muita diversidade aqui no meio. E o terceiro grupo é o grupo dos organismos com célula eucarionte.
Aqui nesse ramozinho você tem um fungo, que é a levedura, o ser humano e o milho, e o milho, tá? Muito mais próximos entre si do que com as bactérias. Mas todos esses outros aqui são também eucariontes, são grupos de protistas, são grupos de algas, outras coisas aí. Tudo bem? Os grandes domínios são divididos nesses tipos celulares. A gente vai entender ao longo do curso um pouquinho mais por quê. Bom, vamos dar uma olhadinha muito rápida nas células procarióticas. Eu já falei, as células procariontes, tá? Elas não têm núcleo organizado, não têm o DNA contido num lugar delimitado por um envelope, não têm organelas delimitadas por membrana, vão ter uma estrutura chamada parede celular, que eu vou mostrar para vocês, e são menores que as células eucariontes em geral. Aqui, a cara delas. Ou seja, com tudo isso, pessoal, com tudo isso que eu falei, não tem núcleo, não tem organelas, as células procariotas, elas são relativamente simples. E você olhando uma no microscópio, você vê, pode não parecer para a primeira vista algo muito incrível. É uma organização relativamente simples, tá? Às vezes tem um flagelo, que é esse rabinho, mas você não tem a célula aí, ó, o interior dela, e tudo no interior dela está meio solto, não tem compartimentalização. Eu vou mostrar uma imagem maior e depois vou mostrar uma célula eucarionte. Então aqui os formatos diferentes das células procariontes relativamente mais simples. Tá? Aqui, ó, mais uma vez, uma célula procarionte, uma célula de bactéria. Aqui, a região onde fica o DNA, a gente chama de nucleoide, mas não é um núcleo, não tem nada contendo esse DNA ali, né? Ele está solto no líquidozinho do meio da célula. Esse líquidozinho, para a gente não ficar o resto do ano falando líquidozinho, o nome dele é citoplasma. É o quê? É o interior da célula. O interior da célula, tudo que tem ali no meio, a gente chama de citoplasma. Tá? Esse citoplasma, em todas as células também, ele é contido por uma membrana. A membrana é fina, ela é delgada, ela é maleável. E no caso das bactérias, como eu mencionei, por fora dessa membrana tem uma estrutura mais rígida, chamada parede celular. Algumas células têm parede celular, é o caso das células procariontes, das bactérias. Outras células não têm. Mas toda célula é delimitada por uma membrana fina e delgada que delimita a coisa toda. Essa é a cara de uma célula procarionte. Tem o plasmídio ali, que é um pedacinho de DNA. Deixa eu falar dele mais para frente. Vejam, de novo, vendo ao microscópio, isso é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão, não é muito impressionante. Quer dizer, se você analisar o que ela faz, é até que impressionante. Mas vendo assim, não é muito impressionante. A gente vai comparar daqui a pouco com uma célula eucarionte para ver como é diferente. Células procariotas são simples, mas elas fazem tudo que as células fazem, tá? Essa célulazinha aí, ela se reproduz, ela se replica, ela cresce, ocorrem reações químicas ali no meio que mantém ela viva, ela responde a estímulos do meio. Então isso aqui é um Lactobacillus acidófilos. Né? Provavelmente uma bactéria muito semelhante à que tem no leite que a gente bebe. Então eu esqueci, vamos supor que eu tenha esquecido, não esqueci dessa vez não, mas eu esqueci há 4 semanas um leite ali na geladeira, né? E quando eu vou pegar e cheirar, aquela coisa horrível, o leite virou iogurte, o leite azedou. Por quê? Porque bactérias como esta aqui começaram a crescer e se multiplicar dentro do leite. Crescendo, se multiplicando, pegando a lactose, o açúcar do leite, quebrando e fazendo fermentação, transformando essa lactose em ácido lático, o que deixa o leite azedo, meio fedorento, né? É essas bactérias que estão fazendo isso, tá? Então elas crescem, elas fazem tudo que os seres vivos fazem. Por que tem bactéria lá no leite? Porque alguma hora quando eu abri, uma bactériazinha entrou. Enquanto o leite estava fechado e lacrado e pasteurizado, não tinha bactéria nenhuma lá dentro, ele durava mais. A partir do momento que eu abri, tomei um gole, esqueci ele lá 4 semanas na geladeira. Hoje eu tenho essa coisa bonita lá dentro, vou ter que me livrar desse leite, graças a bactérias como essa, tá fazendo fermentação lá no meio. Legal? Bom, imagens aí do mundo animal, no caso do mundo procarionte, né? Então, é uma bactéria causadora de diarreia no intestino. Isso aqui, o laranjinha, a célula do intestino. O roxinho são as bactérias.
Mais bactéria no intestino, as vilosidades intestinais e as Poutios verdes são bactérias do tipo Staphylococcus, né? Aqui na pele da pessoa, bactéria E. coli, os Poutios laranjas são as bactérias, elas são muito pequenininhas, aí isso aqui é um pelo, né? É um folículo piloso e o pelo saindo do folículo. Aqui as escamas da pele de uma pessoa. Na minha pele, na sua pele, não se preocupe, tem um monte. Por mais que a gente seja limpinho, toma banho, não importa, né? Tem um monte de bactéria. A gente tem uma microbiota bacteriana dentro, no intestino e fora, na pele. Normal. Elas vivem com a gente, tá? Então, a gente vai falar mais das bactérias ao longo do curso porque elas são muito importantes. Algumas causam doenças, é verdade, elas ficam com essa má reputação, mas outras têm papel fundamental no ecossistema e, como eu falei, outras vivem com a gente sem causar dano. A microbiota. Algumas até ajudam a gente a viver. Legal? Bom, já falei aí das estruturas bacterianas, né? O citoplasma, o DNA no nucleóide, a membrana e a parede. Como são seres muito simples, se reproduzem de forma assexuada, geralmente por um processo chamado divisão binária. Isso aí está acelerado, obviamente, mas é uma divisão muito rápida. Pode acontecer em 1 hora, 40 minutos, em condições ótimas. Aí você pensa, em 1 hora, uma bactéria vira 2. Mais 1 hora, essas 2 viram 4. Mais 1 hora, essas 4 viram 8. Né? Se você parar para contar em um dia quantas bactérias você vai ter, se elas se reproduzirem nessa taxa, você vai ver que no final do dia você vai ter muito bactérias. Muitas bactérias. Melhor. Tá? Então, o crescimento delas pode ser muito acelerado, geralmente a reprodução muito simples, porque são organismos simples por divisão binária. Beleza. Células eucariontes. Se a célula procarionte não tem núcleo, não tem organela delimitada por membrana, a célula eucarionte tem. Ela tem um envoltório nuclear delimitado por um envelope que a gente chama de carioteca. É a membrana dupla que envolve o DNA. O DNA fica guardadinho lá dentro. Fica num lugar específico delimitado. Tem o dentro do núcleo e tem o fora. O nucleóide bacteriano não tem dentro e fora, é ali no meio. Tá? Tem organelas delimitadas por membrana, compartimentos dentro da célula que também tem dentro e fora. Mais compartimento significa mais especialização. Na célula procarionte, tudo que tem para acontecer, acontece ali no meio do citoplasma. Na célula eucarionte, não. Cada coisa acontece no seu lugar, na sua devida organela. Compartimentalização leva a especialização, especialização leva à complexidade. Cada coisa acontece num lugar e essas coisas podem se especializar, se tornar mais complexas. A célula eucarionte, por ser mais complexa, ela permite, né, a formação de organismos mais complexos. Redundante isso, né? Mas tudo bem. Né? E organismos até multicelulares. Células procariontes podem até viver juntas em colônia, mas cada uma é um organismo. Para as células se juntarem e elas formarem um organismo maior, só sendo célula eucarionte. Tá? Então aqui alguns organismos eucariontes que eu falei. Um fungo, né? Temos 2 animais aí na imagem, se contar comigo 3. Né? Tem o DIL, que era um organismo eucarionte até falecer em 2010. Tem um louva-a-Deus, que minha cara está na frente. Tem eu, tem uma planta, que é o lírio, os lírios do campo. E tem alguns protozoários aqui, filtradores. São unicelulares, mas são células eucariontes. Esses protozoários bonitinhos aí que filtram partículas em suspeição na lagoa. Que eu não lembro o nome agora. Sempre esqueço o nome desses caras. Não é o Stentor. Será que é o Stentor? Se for, eu ponho no comentário aí na descrição do vídeo. Bom. Beleza. Então aqui, pessoal, uma microscopia eletrônica de transmissão de uma célula eucarionte. A gente viu a célula procarionte nesse mesmo tipo de microscopia, preto e branco, essa imagem meio esquisita. Vocês provavelmente estão vendo isso pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, não estou entendendo nada do que estão vendo aí. Mas dá para ver que é mais complexo, não é? Dá para ver que tem mais coisa ali no meio, não dá? Pois é. Então, ó, a célula está aqui, ó.
Isso aqui é a célula. Aqui é a parede, provavelmente a parede celular. Isso aqui provavelmente é uma célula vegetal, tá? Aqui. Isso tudo é a célula. Aqui dentro, tudo que tem dentro da célula é o citoplasma da célula. Mas espere, tem mais. Né? Tem essa coisa redonda grande, isso é um núcleo. Ele é delimitado. Ó, se você for ver ao redor do núcleo, tem uma membrana ali. Na verdade, é uma membrana dupla, que não dá para ver desse aumento. Mas está delimitado, tem um lugar específico. E aqui dentro está o DNA. A gente não está vendo essa coisa escura. Na próxima aula a gente vê o que é essa coisa. Mas tudo isso aqui é um núcleo, que eu estou pintando de azul. Tá? E no citoplasma, você tem, de novo, não dá para entender tudo, você provavelmente não está entendendo tudo, mas você tem o quê? Tem coisas também delimitadas por membrana, tem estruturas, tem como fossem bolhazinhas dentro da célula, são as organelas. Tá? Cada uma delas é uma organela. Ok? Diferentes organelas aí. Então tem mais coisa, é mais complicado. Cada coisa acontece numa organela e você tem um núcleo. Essa é a célula eucarionte, mais complexa. Tá? E aqui o esqueminha dela, mesma coisa, mais didático, né? O núcleo aí no meio. Essa é uma célula animal, é uma representação, desculpa, de uma célula animal, um desenho. Não vou explicar a diferença mais para frente. O núcleo delimitado e aqui as diferentes organelas. Eu vou apresentar cada uma delas para vocês no futuro próximo. Até ia fazer isso hoje, mas né, se vocês já estão vindo de uma aula bastante pesada, ia ser outra aula bastante pesada. Então deixa para a próxima, não se preocupa não. Eu apresento as células para vocês, as organelas. Importante vocês saberem isso, estruturas mais complexas e essas organelas delimitadas por membrana. Né? Além de outras coisas, o esqueleto que está presente na célula eucarionte é mais complicado. Tá? Ok? Tipo de divisão, eu não vou entrar nisso agora, mas só para falar que na célula eucarionte também é um pouquinho mais complicado. A gente vai entrar nisso, a mitose e a meiose. Tá? E uma comparação aqui. Célula procarionte, ó, o citoplasma, a parede celular e o DNA solto ali no meio. Célula eucarionte, um monte de coisa. O citoplasma também, né? O núcleo delimitado por membrana, o DNA lá dentro. E, só para introduzir mais um conceito, esse laranjinha tudo aqui, né, que eu estou pintando agora de amarelo, é o citoplasma. Toda célula tem citoplasma. Está dentro da membrana, e a célula eucarionte também tem membrana, é citoplasma. Né? Agora, a célula eucarionte, por ela ter essas estruturas, por ela ter essas organelas, ela vai ter o citoplasma e ela tem um líquido, né? O líquido ali dentro, o liquidinho que ocupa o espaço da célula. Esse liquidinho em específico é chamado de citossol ou citosol. Eu gosto de falar citossol, mas se você for ler como se escreve é citosol mesmo, né? Ou hialoplasma, tá? É o liquidinho. Tudo que está aqui dentro, incluindo as organelas, tudo que está dentro da célula é o citoplasma. Mas se eu quiser falar só do liquidinho, como se eu tirasse as organelas, quisesse falar só desse liquidinho que aqui está de meio de laranja, é o citossol, tá? Então, a célula eucarionte tem essa diferenciação. Na célula procarionte até a gente poderia falar dessa diferenciação, mas é tudo mais ou menos igual porque não existem as organelas, né? Então é tudo meio citoplasma, tá? Célula eucarionte, a gente vai ver algumas têm a parede celular, outras não, né? Mas todas, procarionte e eucarionte, são delimitadas por uma membrana. A membrana é o que diz o dentro e o fora da célula. Mais uma imagem igual, minha cabeça no meio, diferença aí. Célula procarionte, um esquema bem mais simplificado. A célula procarionte, um esquema bem mais simplificado. E a célula eucarionte. Tá legal, pessoal? Bom, essa foi a primeira parte da aula, né? Uma introdução aí, pegando o gancho do que a gente já viu, para vocês se situarem, e uma introdução à citologia. Legal, pessoal? Vai ter uma segunda parte, na qual eu vou mostrar para vocês de forma bem breve também,
técnicas de microscopia e algumas imagens bacanas que a gente obtém no microscópio. Tá? Como é que a gente estuda a célula. Falou, até mais. Legal, pessoal. Vamos amanhã.